Para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então aqui no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não esquece de deixar aquele like, de curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda muito. O YouTube entende a relevância do Sem Rodeios e distribui para mais pessoas, assim mais gente consegue assistir o programa e participar aqui com a gente. Você também pode deixar seu recado ali no nosso chat do YouTube, a gente vai acompanhando as mensagens que vocês escrevem ao longo do programa. Você também pode ajudar, claro, compartilhando o link aí do Sem Rodeios com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir a nossa programação. E se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de fazer a sua assinatura. Porque assinando agora, tá aí na sua tela, ó, você vai pagar só R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Acesse aí gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Hoje, aqui no Sem Rodeios, a gente vai falar sobre essa questão aí envolvendo Irã e Israel e o posicionamento do governo brasileiro que está pegando muito mal. Alexandre de Moraes autoriza defesas de outros réus nas acariações de Cid e Braga Neto e de Torres e Freire Gomes. E advogados de Sérgio Cabral pedem anulação de atos de Marcelo Bretas após condenação no CNJ. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vou me desculpar já que eu tô com a minha voz falhando aqui, porque não tô muito bem, gente. Só um pouquinho, vou até tomar um golinho de água aqui para não ter que tossir ao vivo. Serrão, vamos começar contigo? Seja muito bem-vindo. Vamos falar aí dessa atitude do governo brasileiro que tá pegando mal diante dos Estados Unidos. Tá tudo pegando mal, o Brasil está se perdendo em tudo, em termos democráticos, em termos econômicos, a coisa tá feia. Saudações, meus amigos, meus amados reitas, meu povo da Gazeta do Povo, melhoras, Rossana, porque a gente tem que cuidar da saúde, a coisa tá feia para esse país e para as pessoas. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter problemas graves ainda maiores desse país. O Brasil, com Lula no governo, é previsível tudo isso que está acontecendo. A gente sabia que isso ia acontecer. Quem tinha um mínimo de bom senso sabia que fazer o L era a desgraça total. Mas teve gente que fez, teve gente que apoiou, teve muita gente, inclusive na área econômica, que agora está reclamando, mas que apoiou essa eleição. Então, o que está acontecendo agora não é nenhuma surpresa. Lula sempre esteve do lado errado da história, defendendo ditaduras, sem compromisso nenhum com democracia e desde o começo. A maior atenção de Lula, desde que ele assumiu, tem sido dada a praticar a vingança contra seus adversários, que ele considera inimigos políticos. Então, o que está acontecendo no campo externo com o Brasil é apenas um reflexo disso. Porque se Lula raciocinasse com um pouquinho de sabedoria e realmente com soberania brasileira verdadeira, ele jamais estaria alinhado a quem apoia terrorista, a quem promove ato absurdo contra a democracia, a quem não respeita a liberdade de expressão. Então, o PT, ou eles resolveram mostrar a verdadeira face deles, e cansaram de enganar, porque durante a vida inteira esse partido enganou, que era um partido que queria mudança, que fingia que queria liberdade, né? Que fingia que dizia que era democrático. E de muito tempo para cá já se descobriu que o compromisso deles não é esse. O compromisso deles é aparelhar a máquina do Estado. Em muitos casos, na maioria deles, para se dar bem, e em boa parte dos casos também, comprovadamente, para praticar corrupção. Então, isso não é política feita legitimamente. E quando você joga esse modelo para as relações exteriores, você arrebenta com um país como o Brasil, que sempre teve a tradição de ser o quê? Um país moderador, um país que servia de ponto de equilíbrio para que outros não entrassem em conflito, ou que respeitassem minimamente o que seria o senso democrático. Olha, até nos tempos em que o Brasil teve regimes fechados,
a gente era respeitado lá fora pelo sentido da diplomacia brasileira ser equilibrada. Hoje, desde a nova República, o Brasil vem perdendo esse sentido. E desde que os governos do PT assumiram, a gente foi tendo a faceta dominante do esquema Foro de São Paulo, a união dos países da esquerda do continente com a parceria com narcoguerrilheiros, narcotraficantes, o que causou aí uma zona completa na política. Porque se você tem países que têm força de narco-estado, sustentados pelo narconegócio, como é que você vai ter a democracia e a liberdade operando? Não vai ter. Não vai ter. E aqui no Brasil nós ainda tivemos o agravamento de uma degeneração institucional. Aqui dentro tivemos o problema grave, que foi e que está sendo o fenômeno da juristocracia. O fenômeno em que você tem o poder judiciário sendo utilizado por aqueles que estão no establishment, por aqueles que estão no estamento do poder, para praticar vingança, para perseguir adversários políticos, para afetar políticas públicas, que sejam executadas pelo Estado ou até por outros que queiram fazer diferente do modelo equivocado do Estado. Então, há muito tempo, você tem uma jogada em que partidos ou parlamentares acionam Ministério Público ou Poder Judiciário e o Judiciário interfere na ação do Executivo ou do Legislativo, dependendo da situação. Isso também torna a questão política brasileira insustentável, porque você tem, na verdade, a prática da injustiça, que é o contrário total do que deveria ser a justiça, aquilo que se espera do Poder Judiciário, e não a juristocracia, que é um domínio completamente indevido de decisões judiciais atacando ou superando aquelas atribuições que são primárias do Executivo e do Legislativo. Ou seja, os representantes eleitos do povo são neutralizados na sua soberania por uma outra força que vem da caneta do Judiciário. Isso serve para tudo, para anular decisões ou para perseguir adversários, inimigos políticos. Então, esse é o modelo que está comandando o Brasil. É esse o modelo que rege a própria diplomacia brasileira. Então, o Brasil hoje é um lugar que pode, daqui a pouco, se transformar, já está se transformando, num grande pária internacional em relação à defesa da democracia, aos direitos humanos, ao respeito mínimo ao Estado de Direito. E daqui a pouco vamos começar a receber sanções por isso, seja em indivíduos que estão praticando os atos ou nas estruturas estatais em que eles atuam e até no próprio Estado brasileiro como um todo. O país como nação passa a ser também repelido internacionalmente porque está do lado errado da história, do lado comprometido com tiranias, ditaduras, desrespeito aos direitos humanos, desrespeito aos direitos fundamentais. Então, essa é a faceta hedionda dessa turma que hoje infesta o poder brasileiro. Ou nós recuperamos a nossa capacidade de seguir o caminho de construção de uma democracia verdadeira que a gente nunca teve no Brasil, tem que dizer isso claramente, nunca tivemos aqui uma democracia verdadeira. Quando se tem por aqui são arremedos democráticos, mas democracia verdadeira não temos. E hoje é assustador o que estamos vivenciando com essa democracia reborn, que parece, mas não é, que o sistema de poder evoca ela de maneira cínica, de maneira mentirosa, quando ela não é praticada. Pelo contrário, é o contrário dela que é executado. Você tem hoje no Brasil a prática de um regime que lembra muito mais ou o nazismo alemão, ou o fascismo italiano, ou o comunismo soviético e de seus outros satélites. Nada lembra aquilo que nós desejamos e queremos para o Brasil. Então, é hora da gente ter coragem e trabalhar pela mudança, porque se a gente não fizer isso, quem vai mudar a gente vai ser o país, porque ele vai arrebentar com qualquer um que tenha o mínimo de compromisso pela luta pela liberdade, pela justiça e pelo direito verdadeiro.
Vamos ouvir agora a opinião do André Marcília. Bem-vindo, Marcília. O que dizer aí sobre esse posicionamento brasileiro, né, diante dessa questão entre Israel e Irã e agora envolvendo também os Estados Unidos? Bom dia, boa tarde, Rosana, Serrão, toda a audiência, todos os nossos queridos companheiros de trabalho, como diria o Silvio Santos. Veja, a posição do Brasil é a posição de um país que não tem convicções. A posição do Brasil frente a essa guerra é a posição de um país que ele é tão pequeno, mas tão pequeno do ponto de vista diplomático, que ele não enxerga o alcance ou a consequência daquilo que ele faz, daquilo que ele diz. A gente se posicionar do lado do Irã, a gente falar da soberania do Irã, a gente legitima esse regime, que é um regime de opressão aos iranianos. Não existe soberania quando você submete o outro, não existe soberania quando você faz com que um país esteja sob o jugo de meia dúzia de líderes fundamentalistas, completamente autoritários e totalitários. Um país assim não é um país soberano. Não dá para pensar, por exemplo, que há soberania numa Alemanha fascista ou nazista. É óbvio que aquele país estava sob o jugo da vontade de um líder, e esse líder estava oprimindo todo mundo. Né? Como é que a gente vai falar? Então aquele era um país soberano? Um país que, como a Venezuela, é um país soberano, um país que oprime todo mundo, um país como Cuba, que as pessoas fogem de barco de lá, é um país soberano? Dá para respeitar soberanias assim? É óbvio que não. Soberania pressupõe minimamente a capacidade de um país respeitar a vontade de um povo. Soberania é a representação do povo, porque a soberania não é só um território geográfico, a soberania não é apenas um pedaço de terra, a soberania é a cultura e a vontade da coletividade que se faz presente no governo. É isso que é soberania. Né? A gente não pode entender que simplesmente você entrar num país viola-se a soberania. E ainda assim, mesmo que fosse dessa forma, nós estamos aqui no Brasil às voltas com a violação de várias soberanias. Várias soberanias. Nós aqui violamos a soberania, inclusive dos Estados Unidos, com as decisões do ministro Moraes. E aí? Cadê a rejeição do Brasil a isso? Cadê a rejeição desse governo a isso? Em que momento que o Lula ou o Itamaraty se posicionam em desfavor do que nós estamos apoiando aqui há tanto tempo? Um regime juridicamente de exceção que se faz presente, que faz com que a gente tenha um judiciário, dentro do judiciário, meia dúzia, se muito, de juízes que mandam no país, que mandam no executivo, que submetem o parlamento, que submetem a Constituição à sua vontade, submetem assim todos nós. Então, a posição do Brasil é a posição de um país pequeno, porque não enxerga o outro, não se enxerga, não compreende o que é uma democracia, não compreende o que é uma soberania, não defende valores senão os próprios que eu digo, valores do Partido dos Trabalhadores, defende os valores da cúpula do PT, valores ideológicos que acabam acima de toda e qualquer percepção de mundo. O que a gente quer ou espera ou precisa ter dentro do Brasil e mesmo fora, né, na América Latina e em todos os países, são regimes que cada um tem a sua peculiaridade cultural, cada um tem as suas questões, cada um tem a sua liberdade para resolver os seus próprios problemas, sim, sem interferência externa, mas isso não pode fazer com que a gente, com isso, passe pano em desumanidades. Porque se assim fosse, não existiria Tribunal Penal Internacional, se assim fosse, não existiria OEA, se assim fosse não existiria ONU, ONU, OEA, Tribunal Penal Internacional, e esses organismos, eles existem justamente porque se pressupõe que precise haver dentro do mundo um mínimo de democracia para que a gente chame aquilo de soberania. Mas o nosso Itamaraty, de joelhos para o governo Lula, assim como esteve de joelhos para o ministro Moraes, quando recebeu uma notinha lá do Departamento de Governo norte-americano, o nosso Itamaraty vem passar pano para o Irã, o Lula vem tuitar
dizendo que o Irã tem de se respeitar a soberania, que os Estados Unidos quebrou tratados. Olha, os Estados Unidos quebrou tratados, mas o Irã também quebrou tratados de não fazer bomba atômica. Esse também é um tratado internacional que não foi respeitado pelo Irã. Então, o ponto é esse. O Brasil é um país hipócrita, porque ele se curva à ideologia de quem está no governo. Quem está no governo é o PT, quem está no governo é o Lula, e nós todos acabamos nos curvando à ideologia que eles têm. E a ideologia que eles têm é burra, porque é ignorante, porque não enxerga nada além da sua própria ideologia. Todo mundo que está cego, que padece de cegueira ideológica, padece também de cegueira moral. E é esse o grande problema do posicionamento do Brasil. A partir do que eles têm dito a respeito dessa guerra toda, todos nós passamos para a comunidade internacional uma imagem de que nós aqui não temos moral. Não é verdade. Nosso governo é imoral. Os nossos juízes, em parte, são imorais. Mas nós não. E é preciso que a gente faça esse registro. Bom, hoje, terça-feira, né, excepcionalmente não temos Karina Michelin participando aqui com a gente, mas ela mandou uma substituta muito à altura, né? Fabi Barroso, seja muito bem-vinda e obrigada por mais uma vez participar com a gente aqui do Sem Rodeios. Fabi, vamos ouvir a sua opinião aí sobre essa questão toda envolvendo o governo brasileiro. Bom, primeiro quero te desejar melhoras. Tá frio aí no sul, né? Nós estamos aqui já pegando esse friozinho aqui em São Paulo. Beijo pro meu amigo Serrão, pro André e pra Karina, né? Espero que esteja tudo bem. Bom, gente, fica até difícil a gente considerar falar de soberania brasileira, né? Ou falar do comportamento do governo Lula em relação a políticas externas, quando nós estamos aqui dentro do país com os nossos problemas nacionais bem desrespeitados por pura violação de direitos básicos, direitos fundamentais, direitos do cidadão, direitos que faz o exercício da cidadania. Então, o cidadão se transforma num povo, esse povo vira um país, esse país pode se colocar em guerra, em conflito ou não, ou pode se posicionar de uma forma bem errada ou não, né? Então, toda aquela pompa que tínhamos no passado em relação ao Itamaraty, em relação ao Brasil ser reconhecidamente um player ali para talvez sentar-se à mesa, não na mesa do bar, né, mas sentar-se à mesa de verdade para tentar até ouvir os dois lados e chegar num denominador, perdemos totalmente isso. E bem quando o mundo está sem, né, alguém que possa representar nesse sentido. Então, a gente está acompanhando aí esse alinhamento do governo Lula, principalmente do assessor especial, aí, o Celso Amorim, que ele não é o chanceler, mas se comporta como fosse, e alinhamento dele é muito claro em apoiar. Quando a gente fala isso, as pessoas ainda, não sei se as pessoas têm dúvida, mas apoiar os regimes autoritários, teocráticos do mundo, o que representa um grande perigo para o que eles dizem defender. Esse negócio é muito louco, que seria a democracia. Então, nós temos aquela cena que não é tão antiga, do Geraldo Alckmin sentado lá naquele plenário, lá no Irã, na posse do presidente do Irã. Eles gritavam morte à América. Isso é o símbolo do governo Lula, né? Dali, acho que só está vivo o próprio Alckmin, acho que o líder do Roots, mas ali, né, para o pessoal entender como realmente o nosso alinhamento é real, né? Qual a necessidade de Geraldo Alckmin ir nesse evento, escutar a morte à América, sendo que ele é o quê? Né? Morte a quem? É muito, muito maluco ter que explicar tudo isso. E aí a gente também fica um pouco apreensivo, porque quais outros motivos precisariam para que o Brasil internamente tomasse as medidas que pudessem sanar essa postura, já que ela traz para nós brasileiros frutos bem negativos. Nós estamos com a economia abalada, nós estamos com essa condicionante ideológica bem abalada. Houve a pergunta dentro da OEA o que a América Latina precisaria se definir, né? E o Brasil
diferentemente da Argentina, que está ali com uma política econômica que está fazendo a diferença, e tem um alinhamento como deveria ser, pró-Ocidente, contrário ao terrorismo no mundo, porque hoje o regime iraniano, o governo iraniano, não é o povo, não, ele representa o que há de pior no mundo. Tanto é verdade que outros países árabes também pensam o mesmo. Então não é algo assim tão gritante, né? E a gente fica só observando, justamente porque temos aí, né, coisas que a gente não pode falar em época de eleição, então vamos aproveitar, né, que realmente o Lula é amigo dessas pessoas, desses ditadores, tem um apreço, tanto ele quanto os seus funcionários, né, os seus nomeados, têm um apreço por essas ditaduras, onde não existe espaço popular, muito menos para mulheres, minorias, movimento LGBT, não tem nada disso, nem mesmo liberdade, né? Eu me recordo há pouco tempo de ter visto umas imagens recentes da vida comum lá no Irã, e é muito triste. As mulheres, mães de bebês, não podem ir com as suas crianças nos parques. Quando um canal que eu vi estava filmando ali, só se via homens levando crianças ao parque. Um dia assim ensolarado, nada, né, que uma mulher não pudesse fazer, não podiam. Então, incrivelmente, você só vê homens andando nessa cidade, porque mulher não tem quase permissão para sair de casa. Vocês imaginem só, é disso que a gente está falando. E aí você pega tudo isso e coloca ainda algo muito mais sério, que seria o enriquecimento de urânio, de tal modo que para criar uma bomba atômica e se tornar então um país que ameaça abertamente a existência de Israel, e não para somente em Israel. Vamos lembrar que a frasezinha, morte à América. Então Israel seria o último país, na cabeça deles, a última fronteira para depois destruir a América, porque para eles a América é um ser, né? Não é um lugar, é um ser, é um ente a ser derrotado. E isso é muito sério, porque a gente sabe a dor que esse tipo de terrorismo fez e fará ao mundo. Então é isso, nós estamos alinhados ao eixo do mal e podendo reagir com pouquíssimas formas, já que os meios de ação estão dominados por essa esquerda da América Latina aqui, que é ligada ao Foro de São Paulo. Ela é bem ideológica e ela é cafona, ficou para trás, mas conseguiu se manter no poder, por uma série de motivos que a gente pode discutir, inclusive, ao longo do programa. E Serrão, a gente tem falado sempre aqui no programa dessas questões internacionais, né, envolvendo especialmente os Estados Unidos, porque a gente sabe que é a grande potência do mundo e que, de fato, não dá para brincar, né? Você sempre fala aí de Donald Trump e ele está nesse conflito tentando, inclusive, um cessar-fogo aí entre Israel e Irã, e está chateado com os dois lados, dizendo que os dois estão violando esse cessar-fogo. Mas a gente vê, né, Serrão, que por mais que seja algo que aconteça lá distante da gente, acaba afetando todo mundo, né? O mundo todo de uma forma geral, né? Claro, todo mundo fica preocupado, até porque você não sabe qual é o desdobramento desse tipo de conflito se ele escala, né? Para a economia pode ser uma mega tragédia. Num primeiro momento, o Irã fechou lá o Estreito de Hormuz. Caramba, aquilo ali ferra sabe quem de cara? Os aliados do Irã. Ferra de cara a China e uma parte a Rússia. E aí? Mas isso depois começa a ter desdobramentos para o resto do mundo todo. Se um tipo de conflito como esse escala, por exemplo, o Brasil resolve dar o apoio total aos terroristas que estão ao lado do Irã atacando Israel. Daqui a pouco a retaliação vem contra quem? Vem contra o Brasil, pesadamente. Vem contra os políticos que estão comandando o Brasil? Será que é só contra eles? Não, pode vir para nós também do ponto de vista econômico, geopolítico. Então, a gente está correndo hoje um risco desnecessário em função da posição totalmente irresponsável que assume o nosso governo. Mas vamos ser bem claros na questão. O governo Lula, ele defende Irã e outros aliados
que praticam tiranias, que praticam ditaduras, que praticam desrespeitos aos direitos humanos, porque eles entendem que isso também é o que deveria estar sendo praticado no Brasil, como está sendo praticado aqui no Brasil. Eles concordam com tudo que está acontecendo em relação ao 8 de janeiro, às perseguições políticas, juristocráticas, eles concordam com tudo isso. Eles não estão comprometidos em colocar esse país para trabalhar, para desenvolver, voltar a crescer. Não. Eles querem um povo subjugado, um povo cada vez mais ignorante, uma juventude sem perspectiva, que só consiga ficar ligada em besteira e que não consiga capacidade de desenvolvimento intelectual para coisas interessantes, importantes, produtivas, para que o jovem tenha a sua mente libertada de outras coisas ruins, de vícios principalmente. Não, eles querem um brasileiro viciado, um brasileiro estado-dependente, um brasileiro que não tenha vontade nem de viver direito. E aí isso justifica o que a nova República Brasileira tem feito desde 85, o genocídio da população brasileira. Por ano, o genocídio tupiniquim, eu vou falar isso todo dia aqui, porque parece que a gente fala e muita gente não quer escutar. O genocídio tupiniquim tem momentos em que matou mais de 80 mil brasileiros por ano. Não tem guerra no mundo que tenha matado tanta gente ao longo de tantos anos. Bota aí, desde 1985 para cá. Nunca se matou tanta gente no mundo. O Brasil é um lugar que extermina pessoas. Então, a gente, de uma certa forma, a sociedade brasileira, está sendo conivente com isso. E é preciso a gente falar disso todo dia, porque a gente está achando isso normal. Você vê isso acontecer e você fala, não, vamos trabalhar pela segurança, vamos investir em segurança. Que segurança? Que segurança que você vai investir? Não tem segurança nenhuma. A começar pela segurança jurídica que não existe. O Brasil da impunidade. Aqui o bandido faz o que ele quer. O bandido aqui, se a polícia o prende, ele consegue ser solto na audiência de custódia. Porque o judiciário trata ele, uma parte do judiciário, o Ministério Público, trata o bandido como coitadinho. E o cidadão que é honesto, trabalha, produz e é vítima desse bandido, é que se torna o monstro na história. Caramba, isso não poderia ser normalizado de maneira nenhuma, mas há muito tempo vem sendo normalizado. Então, quando a gente deixa esse tipo de situação tomar conta, você perdeu o controle do país. A gente hoje não tem o controle sobre o Brasil mais, há muito tempo. Por quê? Você deixou isso aqui mergulhar numa guerra ideológica insana, você deixou isso aqui mergulhar num domínio gigantesco do crime institucionalizado, que domina as instituições estatais, e você deixou com que tudo se tornasse algo que você foge do senso de justiça. Você não tem o respeito à democracia, porque a democracia é a segurança do direito através do exercício da razão pública, e a gente não tem isso no Brasil. Esquece, não tem. Não tem e não estamos conseguindo mostrar que somos uma sociedade com maturidade para recuperar a democracia. Então, a gente está indo para um caminho que é assustador, que é perigoso. A gente fala isso, está exagerando. Não, não está exagerando. Vai ali na esquina, você vai ver o próximo morto ali, você vai ver o próximo preso, o próximo perseguido político. Está aí, à torta e à direita. E aí? O que estamos fazendo para mudar isso? Não estamos. Nossa capacidade de reação está muito baixa. Domingo vai ter uma manifestação na Avenida Paulista de São Paulo que se espera grande. Tomara que ela seja grandiosa, mas a gente precisa ter clareza que essa manifestação é para a gente recuperar o Estado de Direito no país, que foi absolutamente destruído. Destruído. A democracia brasileira, o que seria uma democracia brasileira, foi sequestrada pelo crime, pela esquerdopatia, pela juristocracia. Isso está acabando com a gente. Se a gente não reverter isso,
E para reverter isso tem que ter muita consciência, muita seriedade, muito entendimento de que o modelo estatal brasileiro tem que ser mudado profundamente. As pessoas que estão ocupando hoje a máquina estatal não podem estar mais lá. Elas estão usando o Estado, a máquina estatal, para elas se darem bem, para elas sobreviverem e para elas praticarem opressão ou até o crime. Essa é a realidade brasileira hoje. Então, se a gente não mexer nessa realidade, a gente vai para um caminho sem volta rumo à destruição. O Brasil não merece isso. Essa não é a vocação natural desse país. Esse país aqui tem um povo criativo, inteligente, um povo com um potencial maravilhoso para evoluir. Só que esse povo hoje está parado no tempo. Ele está aceitando as coisas erradas como se elas fossem normais. Esse povo tem medo de reagir contra o crime, tem medo de reagir contra a tirania, contra a opressão, tem medo de fazer o direito voltar a prevalecer e a justiça no país. Então, quando você chega nesse nível, é muito preocupante, é desanimador. Mas a gente está aqui para lutar, para reverter essa situação, não permitir que isso fique do jeito que está. É possível, é sempre na marcha da história, é sempre uma minoria que faz a roda da história se mover para melhorar a situação. Então, vamos aumentar cada vez mais as pessoas que estão a fim de fazer a coisa mudar. É a única chance que a gente tem disso aqui evoluir. Do contrário, a gente vai ser tragado pelo grande movimento de destruição e que está preparando para esse país o pior: separatismo, guerra civil, injustiças de todo tipo. A gente tem que impedir que isso aconteça. Bom, agora, Marcília, vamos falar sobre o processo, a ação penal aí do suposto golpe de Estado, porque o Alexandre de Moraes autorizou as defesas de outros réus nas acariações, né, de Cid Braga Neto e de Torres e Freire Gomes. E o advogado de Braga Neto disse que o Mauro Cid entrou em contradição na acariação. Veja, ele já entrou em contradição, o Cid, eu acho que desde que nasceu. Então, a gente não tem nenhuma novidade nisso. Veja só, vamos fazer um exercício. Agora, no último final de semana, saiu na Veja uma matéria que não foi até agora, pelo menos, contestada, né? Não soube de ninguém, disse, não, isso jamais aconteceu, em que as conversas do Cid eram de que o Moraes tinha raiva e ódio do Bolsonaro. Raiva e ódio do Bolsonaro. Como é que o juiz pode ser, esse pode ser o juiz da causa? Ou o Cid está mentindo? Ou, veja só, ou o Cid está mentindo, e essa matéria é falsa, e aí alguém precisa dizer isso, até agora ninguém disse. Ou então, o Moraes está mentindo ao dizer que ele é imparcial, porque o Cid disse, repito, que ele tinha raiva e ódio do Bolsonaro, que é a pessoa que ele está julgando. Então, assim, não tem como o Cid se sair minimamente coerente dessa história. Não existe coerência no Cid. Eu, inclusive, até hoje fiz um comentário dizendo que eu não entendi muito bem o que se espera dessa acariação. Que o Cid faça o quê? O Cid está absolutamente na lona, nas cordas. Ele entrou em contradição 1 milhão de vezes, deu não sei quantas versões da mesma história. O Cid não tem nada a acrescentar. A única coisa que pode acontecer nessas acariações de novo é o Cid ter passado talvez por um media training, quem sabe não fizeram isso com ele, e agora ele traz uma versão um pouco mais sólida. E talvez se ele fizer isso, pode ser que o Moraes se apegue a essa e fale, opa, agora ele deu uma versão, essa é a versão definitiva porque foi a última, e siga com a versão do Cid. Eu não sei, sinceramente, eu não consegui alcançar qual é a grande vantagem para as defesas dessa acariação. Ah, mas vamos mostrar que o Cid errou. Bom, o Cid errou e está todo mundo vendo. O único que não vê é o Moraes porque não quer. Ah, mas o Cid entrou em contradição. Mas o Cid entrou em contradição o tempo inteiro, repito. Veja, o Cid hoje é o único que diz que o Felipe Martins esteve na reunião.
O Cid hoje é o único que disse que essa reunião era uma reunião golpista. O Cid é o único que disse que a minuta era uma minuta do golpe. Ele próprio, nesses áudios que saíram na imprensa, se desdisse e disse que o golpe não era golpe. Ele próprio desdiz a si mesmo. Então, como é que a gente pode esperar que dessa acareação saia algo que já saiu? É que nem contar piada duas vezes. Ao contar piada duas vezes, ela não fica melhor. Ao contar a piada duas vezes, ninguém passa a entender melhor a piada. Ela só fica xoxa. Fica aquele chope meio aguado. Então eu não vejo realmente como... mas na careação com Freire pode ser que dali saia, que enfim se espera, que ele diga que o dinheiro que ele falou que recebeu lá numa caixa de vinho, não sei o que lá, que ele não mantém a versão de que aquele dinheiro foi recebido na esplanada. Pô, mas no depoimento do Cid, isso está já explícito. O Cid fala o seguinte no depoimento: eu cheguei e lembro muito bem que peguei a caixa do dinheiro e coloquei do meu lado, assim, na mesa. E aí a pergunta do advogado, à época, não lembro qual era dos advogados, ou do advogado Braga Neto, provavelmente, foi a seguinte: tá, mas em que lugar do palácio você recebeu esse dinheiro? Não lembro. Mas recebeu lá, recebi. Mas não tem câmera filmando. E fica assim, que mais que você quer saber? Que mais que você quer para dizer que isso é uma versão falsa? Então, assim, eu repito, o Cid não tem nada a acrescentar. A única coisa que pode sair de novo dessa acareação é ele inventar, vamos dizer assim, fantasiar uma nova versão, e o Moraes fala assim: opa, como até agora tudo que ele disse, eu vou me apegar nessa última, e essa última fica definitiva. É a única coisa que pode sair dessa acareação, a meu ver, é algo nesse sentido. É uma versão em que o Moraes vai dizer: ó, essa é a verdadeira, porque é a última. Fora que essas acareações todas não estão sendo filmadas, então a gente não vai poder ter acesso ao escrutínio da mídia, como nós tivemos os depoimentos do Cid até agora, nos últimos interrogatórios. Então, sinceramente, na minha análise, tá? Minha opinião, posso estar errado, tomara que esteja, mas, na minha visão, essa acareação tem mais chance de favorecer a narrativa da PGR do que as próprias defesas. As defesas já têm tudo na mão. As defesas já têm o óbvio, que é o Cid não pode seguir nessa delação. Essa delação é um absurdo de seguir adiante. Isso já está mais do que explícito. Agora, não convenceram o Moraes. Não convenceram o Moraes porque nada vai convencer o Moraes. Se descer amanhã Jesus Cristo e falar assim, não foi golpe, o Moraes vai falar assim, opa, aqui tem uma IA. Você entendeu? É uma inteligência artificial. Isso aqui está... enfim, não vou nem entrar nesse meandro para não me estressar. Mas é nesse lugar que nós estamos. As defesas não vão conseguir mais do que já conseguiram, que é convencer o juiz. O juiz é inconvencível. Agora, expor o absurdo da delação do Cid está exposto. Isso não vai ser a acareação que vai fazer. Fabi, você também acha, quer dizer, que esse julgamento aí já tem decisão final antes mesmo de terminar o processo? Olha, tem o que o doutor André está dizendo. Aliás, tentamos aqui acompanhar essa acareação que foi feita hoje, mas até ouvi a mídia militante tradicional reclamando da ausência de transparência do processo, né? Justamente porque é um processo sensível que está sendo definido o futuro do Brasil sem exagero algum, e aí não se tem a regra, que a regra é a transparência. Então, na acareação, o Moraes não permitiu nem que a própria defesa do Braga Neto, que foi que solicitou, que é um direito, né, da defesa, essa acareação, a gravar, nem para eles utilizarem para depois fazer o resumão lá no processo. Não autorizou de forma nenhuma. E disse com aquela cara totalmente sem receio de nada, né, porque realmente não tem, de que seria reduzido em ata. E aí você já vê tanto Mauro Cid, seus advogados, e Braga Neto e seus advogados, ambos
colocando narrativas diferentes. Então, o advogado do Braga Neto dizendo, fez até uma mini coletiva ali quando saiu, dizendo que o Cid mentiu, ficou de cabeça baixa e que ele realmente é um mentiroso contumaz, porque já mudou a versão mais de 10 vezes. E, né, a gente tem até a tendência a achar que realmente sim, né, os fatos, não estritamente dos autos, mas os fatos que nós estamos vendo desenrolar, as denúncias da revista Veja e etc., tudo leva a crer que realmente sim, né, as mentiras colocadas em relação ao Felipe Martins e tantas outras coisas que são palpáveis, né, coisas que nós temos certeza que Cid realmente faltou com a verdade. A motivação é outra coisa, né? Pode ser coagido, ameaçado ou vários outros motivos. Não estou falando do motivo do Cid, eu estou falando de que o processo penal está super contaminado. E lá no Supremo. Então, por que não deixar isso ficar transparente? Por que não deixar filmar? Porque tanto um quanto o outro, e nós aqui, e as pessoas, porque faz parte da consciência coletiva, inclusive, fazer essa avaliação. Não é à toa que tribunal do júri, quando se condena pessoas por crimes gravíssimos contra a vida, são pessoas que julgam, porque você vai ali temperar, né, a média, né, dessas pessoas é que vai achar um denominador se é culpado ou não, depois a dosimetria fica com o juiz. Mas neste caso aqui, o juiz ele tem um controle da narrativa, a gente sabe que ele é vítima, a gente sabe que ele também atua muito mais como promotor e só dá negativa em relação às defesas. Então não existe o devido processo legal pleno, o exercício do direito pleno. Se isso não existe, é um claro indicativo de que haverá condenação. E aí a gente vai ficar igualzinho no tribunal do júri que eu fiz o comentário. A gente só vai discutir, então, dosimetria da pena, porque o mérito, a questão em si, já está posta à mesa, eles não querem saber. A própria defesa também do Anderson Torres está alegando, né, que aquela minuta não é a minuta, como também se isso tivesse importância, não tem. Para condenação, a minuta não significa absolutamente nada, mas parece que ser realmente outro texto. E aí, então, nós pegamos mais uma vez Cid mentindo. E aí o grave também que saiu ontem lá, aquele pedido feito para que o Instagram, né, a Meta, colocasse ali de quem era a conta que o Cid se comunicou, e o Instagram, né, disse que realmente era do nome do Cid. E aí a gente vê lá, né, que até anotei aqui, dia 19/1/2024 foi quando esse e-mail aí foi criado, né, esse e-mail que conversou com um advogado que está sendo investigado, que é um absurdo, né, o Eduardo Kunst, que está sendo investigado, e a delação foi homologada em setembro de 2023, já com essa condição de que Cid não poderia falar com ninguém nem usar redes sociais. Então, por que essa delação está de pé? Por que isso não foi revogado, anulado, jogado na lata do lixo? Porque sem ela, né, não tem o que dizer. E aí a gente também é obrigado a ouvir lá na mídia militante, ainda bem que vocês estão aqui conosco, porque isso não é verdade. Eles dizem dia sim, dia também, a todo tempo, que a delação é muito robusta e que trouxe uma série de provas e que se fosse anulada não faria diferença. Não é verdade. Não é verdade, pessoal. O que está ali são coisas jogadas que você não tem prova. Exemplo aí, conduta Felipe Martins, tudo isso que eu acabei de dizer. Então, né, até em relação a Kids Preto, não tem nada, operação, sei lá o que, os comandantes das forças não confirmaram o que o Cid disse. Então, a cariação, que serviria como um instrumento, não sei se para mudar o processo, mas para colocar a opinião pública do lado certo da história, mais ainda, ela foi mitigada e vai ser reduzida numa ata. Pergunta, quem vai ler a ata? E quem vai dar a devida repercussão que teria essa ausência de defesa plena, né, dos réus aí, de um processo
extremamente importante, que tem vários desdobramentos políticos no nosso cotidiano e que o futuro de muita gente está relacionado com isso, né? Os réus do 8 de janeiro colocaram tudo num bolo, e esse bolo é só extremamente aí colocado e firme está, porque o grande objetivo é manter a inelegibilidade do presidente Bolsonaro e, consequentemente, condená-lo. Não é o contrário, né? Tanto que ele já está inelegível, estão achando mais um motivo para deixá-lo mesmo inelegível, para que não haja, então, o medo, que o ministro também confirmou, foi o Cid que disse, né, que ele odeia o Bolsonaro e que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Se isso não é vício no processo, gente, eu não sei mais o que é. Jorge Serrão, quero saber a sua opinião aí sobre essas acariações. Essas acariações, elas não vão dar em nada, porque a gente já sabe o resultado final desse processo, que é a condenação de Bolsonaro e todos os envolvidos naquele núcleo ali. O que pode acontecer aí de diferente é você ter aí um prejuízo maior para o Mauro Cid, que foi quem fez a colaboração premiada. Se a colaboração dele for negada, por exemplo, ele vai pegar uma pena maior do que pegaria no final, mas vai pegar pena também. Não vai ter moleza para ninguém nessa história final. Não haverá perdoados nessa história. Agora, o fato concreto de tudo, e que tem que ser lembrado, não houve o golpe de Estado para a tomada do poder, que é o ponto principal da acusação. Então, se não ocorreu, não poderia haver acusação. Mas está ocorrendo por quê? Porque o sistema de poder no Brasil decidiu que vai ser assim e ponto final. Então é isso. O que nós vamos fazer diante disso? Não tem o que fazer. Ah, vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer. O Supremo Tribunal Federal chamou para si essa situação que acabou se transformando num projeto de vingança e não num trabalho efetivo para que se fosse feita a justiça. O plano aí não é você impedir que jamais se volte a praticar qualquer tentativa de golpe no Brasil, mesmo que ela não tivesse existido. Não, o objetivo não é esse. O objetivo final é punir Jair Bolsonaro e quem esteja no entorno dele, para impedir que esse sistema, que o modelo Bolsonaro, faça diferente do que tentou fazer no Brasil. É esse o jogo. O Brasil é um lugar condenado a ficar do jeito errado. Não é? O que o governo Bolsonaro fez foi o contrário. Foi a subversão da coisa errada. Bolsonaro ousou fazer algumas coisas certas, muito importantes, e o sistema não perdoa isso. Esse é o ponto essencial. Bolsonaro não está sendo perseguido pelos erros que ele cometeu. Não, ele está sendo perseguido pelos acertos. Isso que é grave. É isso que é o ponto que mais assusta nessa história toda. E o plano básico é tirá-lo da possibilidade de voltar ao Palácio do Planalto, porque a chegada de Bolsonaro no Planalto foi um acidente da história brasileira que o sistema de poder não perdoa. Se Bolsonaro tivesse chegado ao poder e tivesse feito uma composição com a turma do establishment, do que está por cima da carne seca, ele estava tranquilo. Ele não fez isso. Não fez por convicção, não fez porque achou que não era para fazer, ou porque, de repente, teve uma leitura menos cômoda da realidade. Achou que podia mudar alguma coisa. E aí está pagando exatamente por isso, porque o sistema não perdoa o Bolsonaro. Então, a cariação, isso aí nada vai adiantar coisa nenhuma. Até porque, se pegar a essência do depoimento do Mauro Cid, tudo que foi dito, nada ali configura o tal golpe de Estado. Então, se o Ministério Público diz que o golpe está baseado no que disse Mauro Cid não disse. Então, o golpe mais ainda não existiu. Então, é surreal, a gente é obrigado a fazer a análise diária desse troço, enche o saco. Vocês não têm ideia do quanto enche o saco você ter que falar de um negócio que não vai chegar a conclusão nenhuma.
porque o sistema de poder definiu, tem que condenar. O comandante das operações, que é o ministro Alexandre, definiu que tem que condenar. O Lula e os outros que estão no poder avaliam que tem que condenar. Então vai condenar, não tem outro jeito. Agora, tem aquele problema grave. Perguntou para a maioria do povo brasileiro se isso é justo? É esse o ponto. Porque para a maioria do povo brasileiro está se cometendo uma grande injustiça. E como é que se repara essa injustiça? Essa é a resposta mais difícil que temos que cuidar. Agora, tem uma passividade gigantesca da parte desse povo que está contrariado e que está vendo a coisa errada acontecer e que sente que não tem como reagir, ou não vai reagir, ou não tem vontade de reagir? Tem. Esse também é outro drama. Então o Brasil parece um lugar que não quer mudar as coisas erradas. Parece. Tomara que a gente esteja errado e não seja isso. Mas hoje, o que a gente tem de demonstração é que a maioria sequer mudar, não consegue mudar. Não consegue ter inteligência estratégica para promover essa mudança. Mas a gente tem que entender que essa mudança é imprescindível. Esse modelo de Estado que está aí, ele acabou. Se o Irã fizesse uma bomba atômica e jogasse aqui no Brasil, talvez fizesse um grande favor para todos nós. Que aí teria que surgir, nascer tudo de novo e aí talvez viesse uma realidade nova. Porque a realidade atual, ela não parece ter vontade de mudar. Esse é o sentido real do que está acontecendo no Brasil hoje. Pode ser que ocorra aí uma mudança. Domingo tem uma manifestação grande na Avenida Paulista, muita gente vai para lá cercada, com todo um otimismo sincero de mudança, querendo justiça, querendo que o presidente Bolsonaro não seja condenado, prejudicado, mas é um roteiro difícil. O roteiro da história equivocada já está escrita contra a maioria do povo brasileiro. Vamos aceitar? Eis a questão. Bom, e se você quer contribuir com uma causa muito nobre, aí assine a Gazeta do Povo, você acessa aí gazetadopovo.com.br/oferta e vai conseguir aí um precinho de R$ 1,90 por mês durante 6 meses para se tornar assinante da Gazeta do Povo. Sendo assinante, você tem acesso ilimitado a todos os conteúdos do nosso site e contribui aqui com programas como o Sem Rodeios, com toda a nossa programação aí no YouTube. A gente está ao vivo sempre, a partir das 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Então, não deixa de ser assinante da Gazeta do Povo, porque a Gazeta não recebe dinheiro de órgão público, não recebe dinheiro de governo. São os nossos assinantes que mantêm esse jornal, que é mais do que centenário. Então, faça você também a sua parte, contribua aí com a Gazeta do Povo, acesse gazetadopovo.com.br/oferta para garantir esse precinho aí de R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Agora, André Marcília, vamos falar sobre o ex-governador Sérgio Cabral, porque ele pediu ao STF a anulação de todas as decisões do juiz Marcelo Bretas. A gente falou, na semana passada ou na semana retrasada, se eu não me engano, que o Bretas foi condenado à aposentadoria compulsória pelo Conselho Nacional de Justiça, ele que era um dos juízes atuantes aí da Operação Lava Jato. É justo, né, Rosana? Você não acha justo? Eu acho que é um pedido que faz todo sentido. Eu até diria que ele merece ser indenizado, talvez, pela perseguição do Estado. Eu acho até que nós deveríamos, inclusive toda a população, sermos condenados a usar um nariz vermelho. Eu acho que isso também faria sentido, não é? Ou todos nós deveríamos ser condenados a pedir desculpas a ele, imagina só, né? Ou talvez todos nós devêssemos ser condenados a ficar assistindo as dicas que ele dá toda semana de filmes e sei lá mais o que, né, dentro de uma piscina certamente aquecida, e dicas de o que assistir, o que não assistir, qual é isso, qual é aquilo. O Brasil, como eu disse, é difícil a gente ficar aqui sem um narizinho vermelho para nos fazer uma boa companhia. Nós todos assistimos
o que fizeram com a Lava Jato e ficamos aqui imaginando o que não vão fazer com o caso da Previdência do INSS, né? As pessoas, nós vamos devolver o dinheiro do INSS. Fiquem tranquilos, esse rombo todo será muito bem reembolsado às pessoas. Será reembolsado? Olha o que eles fizeram com a Lava Jato. A Lava Jato foi tomada, foi soterrada, a Lava Jato foi vilipendiada, né? Simplesmente fizeram com a Lava Jato um grande recado, não só às pessoas, mas também ao país e aos juízes, de que corrupção nesse país, no Brasil, se trata com afago, né? É isso. Se você é um cara que faz piada, aí você vai preso. Se você é um cara que se manifesta nas redes sociais, aí você vai preso. Se você, por exemplo, faz lives, ou faz reuniões, ou faz postagens nas redes sociais, mencionando que você tem desconfiança sobre urnas, opa, aí você dá um golpe de Estado. Você quer abolir violentamente o Estado, você quer golpear a democracia e tudo mais. Agora, se você leva vantagem, se você se vê envolvido em um caso de corrupção, se você tem uma condenação de mais de 400 anos, aí, meu querido, você aguarde a justiça do país ser feita, aí você aguarde que eles vão anular tudo o que fizeram com você e simplesmente ainda vão devolver o seu dinheiro, como aconteceu muitas vezes no caso da Lava Jato. Porque vamos nos lembrar, não apenas eles anularam tudo foi anulado, como eles ainda pegaram o dinheiro que parte dos réus tinha entregue, devolvido, na verdade, ao erário, devolvido aos cofres públicos, e eles pegaram esse dinheiro e devolveram para os réus. Então, como é que fica? Eu já ouvi, por exemplo, Rossana, empresários me dizendo assim, pô, você sabe que naquela época da Lava Jato, aqui na minha empresa, havia um imenso receio no compliance, os contratos eram pensados, as pessoas pensavam 2, 3 vezes antes de colocar uma ou outra cláusula, antes de se comprometer a uma ou outra coisa, tomava-se cuidado, porque tinha-se medo de agir de forma imoral, ou de forma não tão claramente moral, vamos dizer assim, aquele lugar em que o brasileiro às vezes gosta de ficar, né, que é o meio do caminho, vamos deixar isso meio em aberto, as pessoas tinham receio e fechavam, não tinha espaço para a imoralidade, ou para a possibilidade da imoralidade. Bom, isso já ouço hoje em dia de empresários que a frouxidão tomou conta. Também escutei muito de procuradores e juízes a mesma coisa. Quem que hoje tem a coragem necessária para tomar a frente e combater a corrupção como se combateu naquela época, se nós fizemos o que fizemos com os juízes e procuradores que estavam à frente desses casos. Então, a verdade é que eu acho que ele tem mesmo que pedir. Levem tudo, é deles mesmo. O Brasil é deles, não é nosso. É triste, né, Fabi? A gente ter que falar sobre a Operação Lava Jato e ainda pensar que isso que o Marcília falou pode ser verdade, né? Ainda é capaz de Sérgio Cabral ser indenizado. Será, provavelmente, se nada mudar, essa é a rota, né, do desastre que estamos indo. Nós teremos que pedir perdão para pessoas que foram réus confessos, que as provas foram sobradas, e aquele lenga-lenga, como disse o Serrão, é difícil a gente falar sempre disso, todo dia isso, mas né, parece que agora a moda é justamente essa, você condenar ou colocar na berlinda pessoas que você não tem a certeza da culpabilidade pelo crime alegado e aqueles que você tem certeza, não somente crimes aqui como políticos, etc. A gente tem os narcotraficantes, a gente tem o pessoal aí que está lavando um dinheiro também para o narcotráfico, vide aí as decisões do Rio de Janeiro, e outras, né? Pessoas com crimes midiáticos violentíssimos, onde realmente a sociedade fica completamente barbarizada e esses réus são colocados na rua, né? Teremos aí, acho que no ano que vem ou no próximo,
só para elucidar o que eu estou dizendo, a volta do maníaco do parque às ruas, por uma série de motivos. Então, de um lado, você tem a constatação que o sistema carcerário brasileiro não funciona, porque é a tal da história de ressocializar, estão de brincadeira conosco. Nós temos problemas cruciais que ninguém enfrenta em relação à lei de execuções penais. Então, nós temos saidinha, progressão, audiência de custódia, tudo isso. E, do outro lado, a gente tem penas severas, com a exigência, veja lá o caso do homem que derrubou o relógio, que vandalizou o relógio, né? Como é que foi? No caso dele, a execução penal de volta para o ministro e não se fala mais disso. Mas se fosse qualquer outro réu de qualquer outro processo muito mais gravoso, e eu vou sempre achar que crimes cometidos contra pessoas é muito mais sério do que crimes cometidos contra coisas ali, né? E não tem a grave ameaça, porque o código é muito claro em dizer que a grave ameaça à pessoa, violência ou grave ameaça à pessoa e relógio não é pessoa. Então, aí a gente tem que olhar, ver Sérgio Cabral sendo lavado pela justiça brasileira, sendo limpinho, como se nada fosse. Daqui a um tempo pode ser que realmente o Estado brasileiro vai ter que devolver. Não sei se vai entrar na fila dos precatórios, porque cada vez que eu penso, né, para nós meros mortais, se você ganha uma ação do Estado, o que acontece? Você entra na fila dos precatórios e muita gente não recebe. Quando eu digo muita gente não recebe, é porque só os seus herdeiros irão receber, às vezes neto. Eu mesma recebi um precatório do meu avô. Então, para vocês entenderem que a fila é absurda. Então, é isso. Né? A gente está vendo a questão de impunidade, a questão de excesso penal, rigidez, né? O peso do Estado para o cidadão comum penal. Isso é muito grave, isso é muito sério. Né? E a gente está tendo os frutos disso. Clesão morreu, temos outros casos super excepcionais e graves que não são contemplados pela justiça com esse olhar benevolente que está recebendo o Cabral. E Cabral, né, ainda tirando onda, porque ele sabe o que ele fez, ele sabe provavelmente quem ele tem na mão e ele sabe o que ele pode conseguir. Então é a república da chantagem, a república, né, para os outros verem, porque para nós, meros mortais, não funciona assim. Jorge Serrão, quero ouvir a sua opinião aí sobre o Cabral. Costuma-se dizer, quando alguma pessoa tem um obstáculo pela frente, que ela tem uma pedra no meio do caminho. Sérgio Cabral Filho tem uma montanha na frente do caminho dele. O nome da montanha chama-se José Dias Toffoli. Sérgio Cabral fez uma delação premiada denunciando, com denúncias gravíssimas, contra o ministro José Dias Toffoli. O que aconteceu? Nada. A delação foi desconsiderada, eliminada, então não houve denúncia nenhuma. Mas quem foi atacado nunca esquece. Vejam, todos na Lava Jato conseguem algum alíviozinho em sentenças. O Sérgio Cabral não consegue esse alívio todo. Então, essa história agora de que ele vai recorrer, que ele vai conseguir, ele pode se dar bem, talvez não consiga se dar bem, não. Ele vai apelar ali em cima da decisão do ministro Gilmar Mendes, mas pode ser que Cabral, no fim das contas, não seja beneficiado, ou acabe sendo aquele que não foi, ou o único que não foi beneficiado. Claro, se a justiça anulou todos os processos ligados ao Marcelo Bretas, o Cabral automaticamente ficaria beneficiado, certo? Depende. No Brasil, essa é a palavra decisiva. Depende. Porque a justiça opera aqui no depende. Ela não é baseada em fatos objetivos ou até na isonomia que se espera das decisões. Não, depende. Você pode ser inocentado, eu posso ser condenado, preso. Ao degredo, a pagar multa, a cumprir pena alternativa, ao diabo a quatro que seja. Então esse é o modelo brasileiro. E o Sérgio Cabral? Sérgio Cabral está escrevendo um livro.
Sérgio Cabral hoje é dono de alguns jornais no Rio de Janeiro. Ele ensaia, ele planeja voltar à vida pública. Talvez não dê, talvez não consiga em função das condenações acumuladas em grande quantidade e do perdão que ele não vai ter porque ele mexeu com um dos homens mais poderosos do sistema, que é José Dias Toffoli. Aquele que livrou muita gente na Lava Jato, mas que não vai livrar Sérgio Cabral de maneira nenhuma. É uma montanha na frente do caminho do Serginho Cabral Filho. Então, ali, Sérgio Cabral pode tentar aí o benefício, é parte do jogo. Se as decisões do Bretas, Marcelo Bretas, foram consideradas viciadas, então, se o juiz decidiu errado, em tese, o réu seria beneficiado. Mas, repito, aqui no Brasil depende. Aqui no Brasil, o que opera em tese, não necessariamente é o que funciona na prática, no mundo real. Então, Sérgio Cabral talvez não possa comemorar a impunidade dele nesse caso. Mas, quer saber, no fim das contas, o Cabral está com a vida muito mais ganha do que a maioria esmagadora dos aposentados e pensionistas que tiveram seu dinheirinho roubado pelos bandidos que tomaram o dinheiro no contra-cheque deles sem pedir permissão na Previdência Social, no INSS. Cabral está com a vida boa e garantida. Compensou o que ele fez. Se ele vai voltar à cena da política, aí vai depender das outras operações e dos outros personagens da cena da política permitirem que ele volte a fazer parte do mesmo clube no qual ele se locupletou. E que ele diz até que se arrependeu e promete até narrar num livro que ele foi viciado em corrupção e que isso não é bom e que agora ele hoje é uma outra pessoa e que vai se modificar, pode votar nele no futuro que está tudo bem. Aí você acredita, vota e fica tudo jóia. Muito bom, Serrão, você trazer esse assunto aí do INSS, porque eu queria justamente perguntar aí para o Marcília, porque hoje teve uma audiência de conciliação aí, Marcília, no STF, para falar justamente sobre um cronograma de ressarcimento aos aposentados e pensionistas que tiveram aí esses descontos indevidos feitos nos contra-cheques. O governo promete que vai pagar em uma parcela única, Marcília, mas a gente paga para ver, né, Marcília? Quer dizer, ver essas pessoas de fato sendo ressarcidas aí. Eu queria até aproveitar, lembrar aqui de antes de girar esse assunto, ainda pegar o gancho do último, tem uma música do Raul Seixas chamada Não Fosse o Cabral. E eu acho que aqui ele se refere a outro Cabral, não é aquele Cabral que nos descobriu, porque tem o Cabral que descobriu o Brasil e tem o Cabral que descobriu tem o Brasil geográfico e o Brasil do jeito que a gente conhece. Então o Cabral descobriu que o Brasil, né? O Brasilzão ele descobriu e se deu bem. E nessa música o Raul Seixas ele fala: tudo aqui me falta, a taxa é muito alta. Olha só, Raul Seixas morreu em 89. Dane-se quem não gostar. Miséria é supérfluo, o resto é que tá certo. Assobia que é para disfarçar falta de cultura. Ninguém chega à sua altura. Ó Deus, não fosse o Cabral. Então, realmente, não fosse o Cabral, né? Não fosse esse Cabral e não fosse aquele Cabral, talvez o Brasil fosse outro. Mas, enfim, não tem jeito. É assim que é. Sobre essa audiência de conciliação para devolver o dinheiro, veja, a gente vai resolver essa questão na forma, né? Isso daí é que nem, sabe aquelas compras que você faz às vezes por aí e que você compra um celular e eles te mandam dentro uma pedra, sabe? Já viu esse tipo de golpe? Pois é mais ou menos por aí. A gente vai ver a forma das coisas serem feitas, mas as pessoas não vão receber. Eu tenho dito isso sem medo de errar. Mas pode ser que alguém receba. Pode ser que alguém receba, mas a quantidade de dinheiro foi roubada. Não vai todo mundo receber. Não vai. E se receber todo mundo, não vai ser tudo. E se todo mundo receber tudo, é porque tiraram de um lugar que é outro rombo.
Não tem como. E não tem como por uma questão muito simples. Porque a gente não tem o dinheiro devolvido. Veja, as pessoas que roubaram isso daí, elas não devolveram o dinheiro. Então vai sair de onde? Vai sair do seu próprio bolso. Então eles vão tirar de um bolso seu para botar no outro. É só isso. Isso não é devolver. Devolver é pegar o dinheiro de quem roubou, fazer a pessoa devolver, e aí, maravilha, eu recebi. Agora, já viu alguém devolver um dinheiro que sumiu? Sumiu, não foi devolvido. Onde que está esse dinheiro? Ninguém sabe. As pessoas não sabem nem com quem estão. As pessoas não assumem nem que fazem parte desta tramóia toda. As pessoas que estão aí escancaradamente à frente desse escândalo todo, escancaradamente eram gestores desse escândalo todo, ou no mínimo estavam à frente dos gestores do escândalo. As pessoas não assumem. Imagina devolver. Então, o dinheiro foi. Se o dinheiro foi, não é devolução. Vocês entendem? É uma questão lógica. Eu tenho aqui um dinheiro comigo. Eu tenho 5. Levaram 3. Eu fiquei com 2. Aí eu vou pegar desse 2 que está aqui e falar assim, eu vou te devolver. Mas devolver o quê? O 3 sumiu. Então não é devolução. O que eu vou pegar é esse 2 e contar que eu estou te devolvendo 3. Mas é o 2 que está na mão e que é teu. Tirei de um bolso esquerdo seu, botei no direito e falei, devolvi. Sim, devolveu, mas tirou de outro lugar. De onde vai sair esse dinheiro? De quem roubou? Não, vai sair dos cofres públicos, gente. Pô, é um negócio óbvio. É um negócio óbvio. E não tem esse dinheiro. Não tem. Tá aí o Haddad. O Haddad só não está mais desesperado porque ele tirou férias. Graças a Deus. Se tem uma coisa que o Haddad fez até hoje bom para a economia do Brasil foi tirar férias. A gente está muito melhor com o Haddad de férias do que com o Haddad trabalhando. Se é que trabalhando não é um termo muito forte para se referir à sua gestão. Talvez seja um exagero do termo, né? Como é que era o apelido dele? Jaiminho, né? Enfim. Seja como for, o ponto é o seguinte, eu não creio, eu não acredito que esse dinheiro vai ser devolvido ou vai ser devolvido como deveria. Então a gente está diante de uma forma, a forma vai ser feita, o envelopamento disso está sendo feito, por quê? Porque nós estamos à beira de eleições e eles vão contar para a gente que eles estão fazendo tudo que é possível. Mas o conteúdo, como o do celular que você compra e vê uma pedra, é uma pedra. Essa pedra vai doer no seu bolso, vai pesar na tua sacola, na tua bolsa, vai pesar na tua carteira, mas não vai valer nada. Então, eu acho, Rossana, que isso daí não é para inglês, é para brasileiro que já tem tanto problema ver. É só isso. É mais um que entra na fila, né? Fabi Barroso, você acha também que vai ser difícil o aposentado e pensionista reaver esse valor? Acho bem difícil. Temos precedente, não é mesmo? Eu me lembro também da década de 90, quem aplicou no overnight, né? E teve um bom caminho ali para reaver e, né, mesmo assim muita gente também recebeu por precatório, muita gente já estava desatualizado e, gente, com a vontade que está o governo Lula de resolver isso, e até, de certa forma, os nossos políticos, e depende do braço político para isso haver uma solução, na hora que bate na conta, vou te dizer, desculpa meu senhor, minha senhora que está nos assistindo, o pessoal pensionista também, não vai, é muito difícil. Vão ser processos longos, onde vai ser nomeado perícia, onde vai ser colocado, por exemplo, o relatório do COAF já, né, provavelmente será derrubado, pode ser inutilizado. Então, assim, a justiça no Brasil ela é muito lenta para as pessoas comuns e é disso que a gente está falando, né? E ainda mais quando precisa tirar uma grande massa aí de dinheiro para que fosse resolvido de uma vez só. Né? Seria até simples, não é questão de querer resolver ou não, é questão realmente de que, né, mais uma vez, quem vai ser privilegiado, que vai ser enaltecido, será quem usurpou diretamente da conta, né, de uma forma digital, aí, uma coisa que não deveria haver nenhuma instituição capaz de
fazer esse desconto direto, já que a gente está falando do mundo digital, né, foi permitido e virou um samba-lelê, né? E, infelizmente, gente, acho que isso não será resolvido, e ainda mais sabendo como funciona os processos no Brasil, né? A gente sabe que pelo menos uma década para falar, ainda que a gente está sendo otimista. Esse comentário da Fabi me lembrou até uma coisa que a Karina já comentou aqui com a gente, né, Serrão? Que as pessoas ainda vão ter que lutar para comprovar que elas foram roubadas, né? Daqui a pouco vai ser isso. E daqui a pouco, o que pode acontecer também é o aposentado e o pensionista ser obrigado a pedir desculpa, né? Por ele ter questionado aquilo ali, por ele ter entrado na justiça para exigir o direito dele. Que é o que vai acontecer agora, nessa conciliação que o Supremo Tribunal Federal está promovendo através da iniciativa do ministro José Dias Toffoli, em parceria com o advogado-geral da União, Jorge Messias, é muito simples. Como diria o Dorico Paraguaçu, let's go straight to the point. Vamos direto ao ponto. Qual é a ideia dessa história? Impedir que o presidente Lula seja processado por crime de responsabilidade por causa da roubalheira no INSS. Lula é responsável, sim. Ele é o ordenador máximo da despesa. É por causa do INSS, autorização do INSS, com a folha do INSS, que os bandidos fizeram a festa em cima do salário, do provento dos aposentados e dos pensionistas. Então, poderia haver aí uma denúncia contra Lula e dar crime de responsabilidade. Mas, no momento em que o Supremo faz um acordo, no momento em que o Supremo promove uma conciliação, essa palavra é uma palavra muito comum na política, na ciência política brasileira. Quando se faz a conciliação garante que tudo que está errado fique certinho. Entendeu? É esse o modelo. Então, o Lula não vai correr mais risco de impeachment. Por quê? Todos aqueles que entraram com ações contra o INSS, essas ações não vão acontecer. E quem aceitar receber o dinheiro, e a maioria vai querer receber o dinheiro, ou o representante dessa maioria vai dizer que eles preferem receber o dinheiro do que entrar com a ação, né? Aí o governo vai dar um cala-boca através de crédito extraordinário, né? E o Tesouro Nacional vai bancar a conta. Mas vamos lá, Tesouro Nacional, quem é o Tesouro Nacional? Sou eu, você, quem está do meu lado, né? A gente vai pagar a conta. E aqueles que roubaram o dinheiro do aposentado e pensionista vão fazer o que eles estão fazendo agora, rir da nossa cara. É isso. Mas o importante é que houve a conciliação. O importante é que o governo se comprometeu a pagar. Vai pagar. De repente, paga até o final do mês, ou até o final do ano, ou dá um cala-boca qualquer aí, porque o que vem é cala-boca, tá? Não vai cobrir tudo, não tem juros e correções monetárias sobre o que foi afanado. Mas veio cala-boca. Muita gente vai gostar do cala-boca. Muita gente vai aplaudir o cala-boca. Quem não aceitar o cala-boca vai ter a boca calada para ficar quietinho, né? Porque a decisão é suprema, então cala a boca. Cala a boca não morreu, não. Cala a boca está mais vivo do que nunca no país da censura. Censura que o Supremo já decidiu que é inconstitucional. Mas quando convém mandar calar a boca, cale-se a boca. Então, quem reclama já perdeu, vai perder, continuar perdendo nesse Brasil, que é o Brasil moedor de gente. Máquina de moer gente, o lugar no mundo que mata, assassina mais gente do que todas as guerras que estão acontecendo no mundo há muitos anos. Esse é o Brasil. Muito prazer, Brasil. Você não conhecia ele, não? Pois é. Então, muito prazer a esse país que a gente tem o dever de mudar. Você que é honesto, você que acredita que tem que mudar, vamos lutar para mudar, embora essa possibilidade da mudança seja cada vez menor, cada vez mais difícil, cada vez mais o sistema tem capacidade de ser camaleônico para não deixar que nada mude. Ou então, como naquele provérbio francês,
Plus ça change, plus la même chose. Quanto mais se muda, é que porra nenhuma se altera. Na tradução tabajara. E quem quer mudar, né, Serrão, pode ajudar nessa causa toda aí, se tornando assinante da Gazeta do Povo. Vamos fazer um merchazinho aí, Serrão, porque quem assinar agora vai pagar só R$1,90 por mês, hein? Vambora, e você não pode perder essa promoção, R$1,90 nos 6 primeiros meses, 95% de desconto. É o que a Gazeta do Povo lhe oferece. Por quê? Ela quer que você tenha a melhor leitura de jornal do país. É a Gazeta do Povo, o jornal que teve coragem de avançar para o digital e que ele se aprimora, ele traz cada dia mais conteúdo de altíssima qualidade para você. Você já foi conhecer a coluna Saber da Gazeta do Povo? Você procurou acessar ali os colunistas que a Gazeta do Povo tem, a altíssima qualidade de colunistas, o alto nível de reflexão diária que esse jornal oferece? Então, isso tudo por um preço de assinatura muito baixo, porque a Gazeta não está interessada em tomar o seu dinheiro. Ela quer viabilizar a operação dela, mas ela quer, na verdade, ter volume de gente aqui assinando o jornal para ajudar a gente, com pouco a pouco, a sustentar um grande trabalho e também mostrar para o mercado publicitário o quanto a gente é relevante como jornal. Então, se você faz parte da Gazeta do Povo, você também se torna um brasileiro relevante. Você faz parte de um movimento que trabalha a informação correta, o jornalismo colaborativo, o jornalismo inteligente, objetivo, honesto, como ele tem que ser. Então, faz o favor, pega o seu celular agora, aponta para o QR Code que está aqui na nossa página, direto, e já vai para assinar o jornal. Ah, você já tem assinatura? Parabéns, valeu. Então, pegue agora um amigo seu ou alguns amigos seus e dê de presente para eles essa assinatura da Gazeta do Povo. Pô, olha que presentão, vai ser muito bacana. Se você fizer isso, eu garanto que os seus amigos vão te agradecer. Você que pode, você é empresário, você que acredita que o Brasil pode melhorar através da informação, pega aí, faça 10 assinaturas agora promocionais da Gazeta do Povo e distribua para a sua família, para os seus amigos. Hoje é dia de São João, né? Vamos festejar São João com assinaturas da Gazeta do Povo. Tá dada a ideia? Se você puder seguir, vai ser um grande prazer, porque na Gazeta do Povo, a liberdade fortalece a verdade. Então não vai perder essa chance, hein? Aqui na descrição do vídeo no YouTube tem o linkzinho para você clicar, facilitar a sua vida. Quero agradecer a sua companhia, agradecer também nossos comentaristas. Fabi Barroso, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente no Sem Rodeios. Eu que agradeço, obrigada a todos e fiquem com Deus. Vê se cuida, toma vitamina C. Não, pode deixar, foi bem que você falou, esse friozão que tá fazendo aqui tá judiando da gente. André Marcília, muito obrigada. Obrigado, Rosana. Um abraço a você, Fabi, Serrão. Serrão sempre nos surpreendendo com seus dotes linguísticos. Eu não sabia que francês era também algo que ele dominava. Eu sempre fico aqui surpreendido com o Serrão e sempre muito bem surpreendido com o Serrão. Então, um abraço a vocês e a toda a audiência. Jorge Serrão, muito obrigada, então. Valeu, é muito bom fazer parte desse time da Gazeta do Povo, é uma grande alegria, muito bom estar aqui com a minha musa Rosana Bittencourt. Hoje fiquei feliz da vida, que ontem o outro apresentador, eu tive que aturar ele hoje de manhã no Café com a Gazeta, aí eu fiquei feliz, não, hoje a minha musa volta, então a minha alegria também volta, mas o outro apresentador também é um cara muito legal, um grande flamenguista, um querido amigo que eu tenho, eu me divirto, a gente tira muita onda um com o outro, mas o importante é que o trabalho da Gazeta é esse. A gente trabalha com alegria, com felicidade para trazer para você o melhor do jornalismo brasileiro. Então conte com a gente todo dia, a gente está aqui para resistência, né? A gente aqui não se dobra fácil ao sistema de opressão brasileiro. Vamos em frente. Bom, o Sem Rodeios volta ao vivo amanhã, a partir da 1h30 da tarde, mas você já sabe que já vem o Entre Linhas com a Mariana Braga e muita informação para você, então não sai daí.